Olá, pessoas! Nesta aula, nós vamos falar sobre a força magnética. A habilidade é explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes e os correspondentes fenômenos e interações eletromagnéticas. Mas o que é a força magnética? A força magnética, ela foi estudada, as características dela foi estudada inicialmente pelo físico holandês Lorentz. É a lei de Lorentz que a gente vai ver hoje. E o que ela diz? Que quando uma carga elétrica se move no interior de um campo magnético, experimenta a ação de uma força magnética. Vamos ver como funciona isso. A gente vai usar agora a regra da mão esquerda. Como que funciona? Dispondo-se dos dedos da mão esquerda, de forma que o indicador corresponde a B. Então, a gente tem o dedo indicador, que é o B. B é quem? É o campo magnético. O dedo médio vai indicar, neste caso aqui, como a gente vai calcular a força em um fio, ele vai indicar a corrente elétrica. Se a gente estivesse falando da força de uma carga elétrica só, ele seria a letrinha V, tá? É a letra I porque a gente está calculando dentro de um fio, então são várias cargas que passam dentro de um fio. E por fim, aqui no meu dedão vai indicar qual é a direção da minha força. Essa é a posição que vocês vão usar, é só lembrar a ordem, FBI, FBI, tá? E o que é essa intensidade? Ela vai ser calculada de que maneira? Eu tenho a força que eu preciso calcular. Para isso, eu preciso saber qual é o meu campo magnético, que a gente aprendeu a calcular a intensidade na aula passada. Eu preciso saber qual é a intensidade, aqui é porque eu estou falando de um fio, tá? Se fosse uma carga só, aqui mudaria, eu teria que ter um Qzinho e um V de velocidade, a carga e a velocidade, mas como eu estou falando do fio, a fórmula fica o campo, a corrente elétrica, o L é o tamanho desse meu fio e o seno é o ângulo que ele forma. Quando eu volto lá no meu dedo, ele forma um ângulo aqui, ó, entre o meu campo e a minha corrente. Este ângulo é o seno que eu vou calcular, que eu vou usar. Eu trouxe aqui a tabela do seno, só para caso vocês precisem consultar, embora vocês já saibam aí. E vamos para o exemplo. Um condutor reto que está inserido em um campo magnético é percorrido por uma corrente I, como indica a figura. A alternativa que melhor representa o sentido e a direção do vetor força magnética que atua no condutor é. Aí ele vem com as alternativas. Vamos pensar. Eu tenho a corrente elétrica passando aqui, ele tem a direção da corrente elétrica. E aqui o meu campo magnético, o que ele me diz com esse desenho? Ele me diz que está entrando, ó. Se tem um xizinho, lembra, está entrando. O que eu estou vendo aqui é a bundinha da flecha. Então, ele está entrando, certo? Eu vou pegar a minha mão esquerda, vou apontar naquela posição que eu indiquei há 2 slides atrás e vou apontar o meu dedo indicador para esse xizinho, para essa representação gráfica. Quando eu fizer isso, eu vou olhar em que posição que está o meu dedão. A posição que ficar o meu dedão é a posição da minha força, tá? É para onde está a direção da minha força. Então, se eu fizer isso, o meu dedão vai aparecer para cima. Logo, a minha alternativa correta é a alternativa C. Segundo exemplo. Um condutor metálico retilíneo possui 0,3 metros de comprimento. Tal fio é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes e encontra-se fixo dentro de um campo magnético de intensidade de 6 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Considerando que o fio possui uma inclinação de 30 graus em relação ao campo magnético, calcule a intensidade da força magnética sofrida pelo fio nessas condições. Então, a força é quem eu quero calcular. O meu B
Ele me deu aqui qual é o meu campo magnético, que é o 6 vezes 10 a menos 4. A intensidade da minha corrente elétrica, ele também me deu o meu 5 amperes. O tamanho do meu fio, ele também me deu aqui, ó, 0,3 metros. E por fim, ele me deu o seno de 30 graus. Ele falou que é uma inclinação de 30 graus. Então, eu tenho que calcular o seno de 30 graus, que é já 0,5. Eu já coloquei aqui para ficar mais fácil. Então, vamos calcular agora. A minha fórmula vai ser a minha força vezes o meu B, vezes o meu I, vezes o meu L, vezes o meu seno de θ. Todo mundo multiplicado. Então, eu só vou substituir a minha força. O B vale 6 vezes 10 a menos 4, vezes o meu I, que vale 5, vezes o tamanho do meu fio, que vale 3, vezes o seno de 30 graus, nesse caso, que vale 0,5. Só peguei todo mundo aqui, substituí e nós vamos multiplicar. Se eu multiplicar todo mundo aqui, vai dar 4,5. 4,5, esse 10 eu mantive, eu só vou copiar ele aqui. Vezes 10 a menos 4. Se eu estou calculando força, eu estou falando de Newton. E é só isso. Próximo exemplo. Um condutor metálico retilíneo possui 0,5 metros de comprimento. Tal fio é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 15 amperes e encontra-se fixo dentro de um campo magnético de intensidade 560 vezes 10 a menos 1 Tesla. Considerando que o fio esteja perpendicular, ou seja, 90 graus, em relação ao campo magnético, calcule a intensidade da força magnética sofrida pelo fio nestas condições. Então, a minha força, novamente, é quem eu quero encontrar. O meu B, que é o meu campo magnético, a intensidade do meu campo magnético, o exercício já me deu, que é 560. A intensidade da minha corrente elétrica é 15 amperes, o exercício também já me deu. O tamanho do meu fio, que é o L, é 0,5, o exercício também já me deu. E o seno vai ser seno de 90, que vai ser igual a 1, a gente já vai substituir aqui também. Então, bora para substituição na fórmula de novo. Então, a minha força, aqui nesse caso, vai ficar 560, lembra que é todo mundo se multiplicando? Vezes 10 a menos 1, vezes 15, vezes 0,5, vezes o seno de 90, que a gente já sabe que é 1. Logo, a minha força, se eu multiplicar todo mundo aqui, vai dar 4.200. Mas eu não estou considerando esse 10 a menos 1. Aqui eu consigo tirar esse 10 a menos 1. Ele vai ficar 420, eu vou andar uma casa. 420 o quê? Estou falando de força, logo estou falando de Newton. E por hoje é só. Até a próxima aula. Obrigada, pessoal.